adolescência, eu descobri a literatura israelense e me apaixonei por ela. Entre os escritores que eu li, estava Davi Grossman, Eshkol Levo, Amos Oz, Aleph Beit Yoshua, e atualmente o Edgar Keret, que é o enfant terrible da literatura israelense. Este amplamente divulgado e editado pela Companhia das Letras. Então, eu percebi que havia um desconhecimento das escritoras mulheres. Pouquíssimas foram traduzidas para o português. Entre elas, a Orly Castel-Blum, a Rina Frank e, atualmente, a Yelet Gundar Goshen, que está com os livros editados pela Companhia das Letras, entre eles Uma Noite Markovitch, Despertar os Leões e Outro Lugar. Achei que elas mereciam ser conhecidas pelo público brasileiro, enfim, e fui à luta, então, pesquisando na internet, lendo livros em inglês, principalmente, buscando indicações dos professores da USP, e fui escrevendo resenhas aleatórias, assim, sobre as autoras, sem a intenção de publicar. Acabei me empolgando demais pelo assunto, né? E solicitei o auxílio de alguns colaboradores. Então, os colaboradores estão nominados no livro, né? E foi gol, pois eles, assim, fizeram resenhas muito críticas e reflexivas, ressaltando a importância dentro do contexto regional e universal. A eles agradeço de coração pelas lindas resenhas que abrilhantaram o livro, escritoras israelenses de A a Z. Dizem que nada acontece por acaso. Então, me lembrei que no ano passado Israel estava completando 75 anos e achei que não poderia haver uma maior homenagem do que trazer ao público leitor o vigor, a riqueza dessas escritoras desse pequeno, gigante país. Bom, entre as temáticas abordadas pelas escritoras mulheres, nós temos várias de caráter intimista. Os laços familiares, o desgaste do casamento e a dissolução do mesmo, as ligações efêmeras, os relacionamentos líquidos, os amores líquidos, o questionamento da maternidade e as cisões interiores, bem como o lado sombrio dos seres humanos. Isso dentro de uma perspectiva intimista. Por outro lado, a exposição de um panorama socioeconômico, cultural de Israel, que engloba temas como o estresse pós-traumático após um atentado terrorista, as mazelas do exército israelense, o preconceito contra os Mizrahim, os judeus provenientes dos países árabes, os atritos entre os Sefaradim e os Ashkenazim, e várias dificuldades enfrentadas pelos imigrantes do Kurdistão, da Etiópia, do Egito, da Romênia, tanto no que se refere à adaptação ao novo país, como à aquisição da língua e a obtenção de empregos subalternos e a perda da própria identidade. Também no livro abordei uma escritora de ficção científica, a Leigh Bardugo, que atualmente está com uma série no Netflix, muito legal, que é intitulada Sombra e Ossos. Bat Yagur é uma autora tipo Agatha Christie, que escreveu livros de ficção científica. Entre eles, nós temos Literary Murder, o assassinato literário, que se passa no meio acadêmico. Bom, o papel da mãe judia não poderia deixar de aparecer. Então, a Orly Castel-Blum fala no livro Dolly City sobre a personagem Dolly, que é formada em medicina em Katmandu. E ela resolve adotar uma criança que ela descobre numa lata de lixo. E ela se torna a verdadeira mãe judia, a Yiddish Mame,
né? Ela aplica vacinas no filho no mesmo dia, contra tétano, coqueluche, poliomielite, difteria e uma pequena dose de quimioterapia, just in case, para ele não ter o câncer, né? Ela perfura a criança com o bisturi para ver se todos os órgãos estavam no lugar. E quando ela descobre que faltava uma vértebra, ela corta e recorta a criança, formando um mapa de Israel. Começa com o período bíblico e vai acrescentando à medida que o país vai aumentando. E esse livro é uma metáfora do próprio Estado de Israel. Essa preocupação com a mãe excessiva, ensandecida com o filho, faz parte do folclore judaico e é um revival da mãe judia, né? É a antiga fórmula incorporada ao humor na literatura israelense. O que me chamou muito a atenção foi o cadinho de povos, os imigrantes que estavam em Israel. Todos os imigrantes vieram de vários países. Então, no livro da Sarah Shiloh, intitulada O Rei do Falafel Está Morto, ela é casada com um homem que conhece todos os clientes e eles enriquecem vendendo falafel, porque ele sabia o gosto de todos os clientes. E ela faz uma festa de bar mitzvah lindíssima, que todos os presentes não cobriam tudo que ela gastou num salão todo decorado, todo enfeitado, e ela gastou tudo que ela tinha e não tinha. Após o bar mitzvah, o marido morre subitamente de um infarto ou de uma picada de abelha e ela se torna a verdadeira Schlemazel. Por quê? Porque ela acha que aquilo foi vítima de um mal olhado, do Grosse Oiger, como se diz, né? Bom, no livro de Ronit Matalon, chamado The Sound of Our Steps, nós temos a situação de miserabilidade, de pobreza dos imigrantes egípcios, a qual é refletida nos barracões que eles faziam nas dunas de areia nos anos 50. Então, todos os barracões eram iguais, eram despersonalizados. E o que eles resolveram fazer? Hastear um mastro e colocar a nágua de cada esposa para que eles não se perdessem quando retornassem à casa de madrugada. Depois nós temos a imigração romena, com toques humorísticos, né? Da Rina Frank, toda casa precisa de varanda, que a figura materna, ela aparece como um arquétipo do gueto medieval transplantada para Israel atual. Ela é faxineira e ela não rouba das casas particulares, porque ia dar muito na vista, mas ela rouba dos prédios públicos, um pouquinho de açúcar, um pouquinho de folhas de papel, alguns copos de chá para o consumo próprio, é óbvio. A imigração curda também é retratada no livro Partes Humanas, da Kati Beit Alami. Ela vai num programa de TV intitulado Na Varanda de F. Ela é uma imigrante do Kurdistão e ela diz que ela é vítima do preconceito, né? Ela diz que ela começa a chorar no programa, se fazer de vítima, e então ela diz que tem 2 pares de gêmeo e só uma luva para cada um, para que eles não congelassem as mãozinhas quando estivessem copiando a lição do quadro. E o que acontece, então? No domingo, depois do programa, chegam vários caminhões na casa dela com roupas, tantas roupas, que até que iam durar quando eles tivessem 18 anos. E milhares de pares de luvinhas e sapatos, enfim. Isso é imigração dos cadinhos de povos que vieram do Oriente, do Ocidente, né? E muitos judeus Mizrahim sofrendo preconceitos
porque nos seus países de origem, eles eram chamados de judeus, ao passo que, quando chegam em Israel, são chamados de marroquinos ou etíopes, o que revela uma atitude bastante preconceituosa. O projeto sionista socialista também aparece no livro. Foi uma resenha escrita pela Nurit Gil, que atualmente mora em Israel, chamado We Were the Future, The Memoir of the Kibbutz, do livro da Yael Niman. Ela se ressente muito da ausência dos pais, quando ela era deixada, como assim outras crianças, no kibbutz. E isso causa um trauma durante a idade adulta. Nós temos a experiência do Holocausto também, retratado muito bem pela Savion Liebrecht, que não fala propriamente dos horrores do campo de concentração. Ela fala nos traumas adquiridos a partir do Holocausto. Então, ela conta a história de uma sogra que recebeu a notícia de que a neta estava com piolho. E ela raspa toda a cabeça da neta nas vésperas do aniversário. E a geração atual, ou a segunda geração pós-Holocausto, tentou negar esse episódio. E ela diz, quando chega a nora, Deus o livre, ela quer matar a sogra por ter feito aquilo com a filha, e ela diz assim, minha filha não precisa saber dessas histórias de Holocausto, ela tem que saber histórias da Cinderela, da Rapunzel, e nada disso do Holocausto. E depois, então, já quase terminando, nós temos as sagas familiares. No livro Four Mothers, da Shifra Horn, ela retrata a história de 4 gerações de mulheres em Jerusalém. Mulheres fortes que criam os seus filhos sozinhas, porque os homens abandonam o lar. E nós temos uma saga maravilhosa, que provavelmente vai entrar na Netflix, The Beauty Queen of Jerusalem. Fala sobre mulheres que amam e não são amadas. As poetas Raquel Blufstein e Tal Nitzan foram retratadas maravilhosamente pelo professor Moacir Amâncio na resenha que ele fez sobre essas escritoras. Para terminar, a gente pode dizer que as escritoras israelenses abordadas no livro, através dos seus personagens, refletem a força, o vigor do universo feminino. Indubitavelmente, são personagens femininas sem ser feministas. Através de inúmeros relatos, se pode perceber o panorama dos aspectos regionais e universais. Entre eles, os grandes temas que afligem a humanidade, a vida e a morte. Segundo Alejandro Zambra, a descoberta de um grande escritor, de alguma maneira, modifica tudo o que sabíamos ou acreditávamos saber. Seus livros estavam, desde sempre, à espera, e nos sentimos bobos por chegar tão tarde ao seu encontro. Nunca é tarde para descobrir grandes escritores. Muito obrigada.